Él ha coordinado amplias investigaciones interdisciplinares y es autor de diversos libros y artículos sobre la salud y la dimensión de la política pública sobre agua y saneamiento. Tiene una amplia tradición trabajando junto con movimientos sociales relacionados con el agua y el saneamiento, particularmente en América Latina. El doctor Heller estuvo en las últimas 2 semanas en México conduciendo una misión en el terreno, de lo cual vamos a dar ahora detalles, y hoy nos presenta, como es de costumbre, el relatorio del informe sobre su misión, que ya antes de venir acá fue presentado al gobierno y las autoridades mexicanas. Posteriormente el informe será después distribuido en Ginebra en la próxima sesión de la, imagino, de los... Septiembre. En septiembre. Entonces, el doctor Heller va a hacer la introducción, digamos, evidenciando los principales temas de su informe, y después vamos a abrir a las preguntas de los periodistas presentes. Estamos también transmitiendo en vivo acá la rueda de prensa, por tanto tendremos también posiblemente intervenciones de internautas. Y al final de todo le vamos a distribuir copia del informe. Entonces, sin más nada, le doy la palabra al señor Heller. Después yo volveré para coordinar la entrevista colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presencia. Yo voy a hacer una breve síntesis de esa declaración. La misión se finaliza con una declaración que es una síntese preliminar de los hallazgos que consigo produzir durante la visita. E depois haverá informe mais completo que estará disponível publicamente em meados de julho e será apresentado perante o Conselho de Direitos Humanos em setembro deste ano, em sua sessão. Muito bem, foram 2 semanas de visita ao país. Nessas 2 semanas, a metodologia de avaliação compreendeu entrevistas com diferentes atores institucionais, autoridades do governo federal, alguns governos estatais e autoridades municipais. Houve conjunto de reuniões com representantes da sociedade civil e eu hizo também visitas ao terreno, falando com a sociedade civil, com autoridades locais e visitando também pessoas e las entrevistando, indo a suas casas para verificar o acesso à água e ao saneamento. Estuve em la Ciudad de México, visitei uma comunidade no estado de México, viajei a Veracruz, viajei a Chiapas, fui a algumas delegações de la Ciudad de México. Isso me permitiu uma visão bastante ampla da problemática del agua y saneamiento en el país, a pesar de que, obviamente, México es un país muy complejo, muy diverso, y se complementará esta coleta de datos con la lectura de documentos posteriormente. Bom, yo empezaría diciendo que hay que reconocer algunos logros que el país ha hecho en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en cuanto a la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Yo destacaría en esos logros, sobre todo, la buena cobertura de infraestructura de los servicios que hay en México. Las estadísticas muestran números bastante impressionantes, mais de 90% de cobertura por água, mais de 90% de cobertura por serviços de saneamento. Isso há que reconhecer. E ha havido uma evolução positiva destes indicadores nos últimos anos, nas últimas décadas. Há alguns logros também enquanto a legislação. Há que se reconhecer a importância de que em 2012, 2 anos depois da aprovação por la Assembleia Geral das Nações Unidas
de los derechos humanos al agua y saneamiento, México cambia su constitución e incluye en el artículo 4 explícitamente estos derechos. Hay programas importantes también que son iniciativas bienvenidas, como el programa de mejorar la infraestructura en las escuelas y otros. Pero los desafíos son muy grandes. Y yo pude constatar desafíos en el campo de estos derechos humanos en varios aspectos, en varias dimensiones de que estos derechos humanos tratan. Yo empezaría diciendo que los buenos índices de cobertura por infraestructura están muy lejos de se traducir en acceso de las personas a los servicios de una manera compatible con los derechos humanos al agua y saneamiento. Solamente para mencionar un dato que me pareció muy emblemático, hay informaciones de que en la Ciudad de México 70% de la población recibe agua menos de 12 horas por día. Eso es muy impactante en un país que tiene el nivel de desarrollo, el índice de desarrollo humano elevado como México. Esto es una situación que no es compatible con ese nivel de desarrollo humano de un país como México y en su capital, sobre todo. Esto es apenas para empezar de los desafíos que en mi visita yo he podido identificar. Bien, hay que enfatizar que México tiene claras obligaciones en cuanto a los derechos humanos al agua y saneamiento. México ha ratificado un conjunto importante de tratados internacionales que obligan al país a cumplir con estos derechos, y el facto de la Constitución mexicana reconocer explícitamente estos derechos es un logro importante que pone en el país, en los 3 niveles gubernamentales, importantes obligaciones y permite a su población que acceda a la justicia para reclamar por estos derechos. Hay un problema muy crónico en la estructura institucional del sector de agua y saneamiento. Un de los expertos con quien entrevisté, que es director de una proveedora de servicios, pero que tiene una visión muy abrangente sobre el sector en México, ha dicho que el sector subsiste con vida artificial. Essa es una metáfora que me parece muy fuerte y muy emblemática de lo que pasa con la estructura institucional del sector de agua y saneamiento en México. Bien, esto tiene que ver con la estructura institucional. Yo he percibido que, a pesar de que los municipios, según la Constitución mexicana, son los responsables por proveer los servicios, hay algunos vacíos institucionales importantes de los municipios, algunos con quien que visité y con quien entrevisté con las autoridades, muchas veces son muy frágiles, tienen muy poco soporte de los gobiernos estatales y del gobierno federal, y esto lleva a servicios, pelo que yo pude constatar, muy precarios, y eso se reflexiona en la continuidad del fornecimiento de agua, en la calidad del agua provida, en la provisión de servicios de saneamiento, en sistemas tarifários que não são adequados, não consegue, por um lado, garantizar a autossuficiência financeira dos serviços e, por outro, impactam as populações mais pobres. Ambiguamente, por um lado, não consegue promover sustentabilidade econômica, pero, por outro lado, impactam os mais pobres em suas despesas, em suas no pago por los servicios de agua y saneamiento. Entonces, hay uma ausência de um apoio mais determinado, mais fundamental, mais concreto
por parte de los niveles federales y estatales hacia los servicios municipales. Cuanto más pequeños los servicios, cuanto más pobres los estados, me parece más precaria la situación. Esto podría tener una evolución diferente caso se cumprisse com o que determina o cambio constitucional de 2012. En el cambio constitucional de 2012, havia uma previsão de 360 dias para regulamentar os direitos humanos à água em saneamento em la legislação secundária. E já temos 5 anos desde esse câmbio e nada passou. Evidentemente que houve discussões, a Câmara de Deputados evaluou alguns projetos de lei, pero não se logrou aprovar projeto de lei. Me parece fundamental que alguma lei que pode ter diferentes formatos, diferentes conceptualizações, trate de regulamentar muito especificamente como México deve fazer para realizar os direitos humanos à água e saneamento para toda a população do país. Isso involucra também esta estrutura institucional e outras medidas que me parecem fundamentais. Por exemplo, não há em México entidades autônomas, independentes, para regular os serviços, sejam serviços privados, sejam serviços públicos. Isto é fundamental porque os entes reguladores independentes podem acompanhar, monitorear o desempenho, as metas e também a estrutura de tarifas, entre outros aspectos, de los prestadores de serviços. Então, me parece um ponto importante, é muito fundamental que a sociedade mexicana, por meio do legislativo nacional, promova discussões importantes em relação a isso. Sabemos que é um tema um pouco controversial, houve tentativas anteriores, diferentes propostas de lei não obtiveram a convergência necessária. Enquanto ao acesso à água potável e saneamento, há diferentes níveis de problemas. Eu já mencionei alguns deles, e estes números impressionantes, 90% e mais, para água e saneamento, podem passar, e muitas vezes passam, uma visão enganosa sobre a situação do setor. Eu, em reunião com as autoridades responsáveis por a área econômica do governo federal, ha escuchado que esse setor talvez, quizás, não merita a prioridade porque su desempenho é muito bueno. Os números mostram que o setor está muito bem. Então, houve recorte presupuestário desde 2016 até 2017 de 37% do presupuesto federal para saneamento. E este foi dos argumentos empleados para haver corte significativo. Sabemos que a economia mexicana passa por dificuldades em função do mercado internacional de combustíveis, de petróleo, pero nada se justifica corte com essa proporção em setor que tem carências que são muito essenciais, que estão relacionadas à qualidade de vida da gente, à saúde e outras dimensões, à pobreza, ao combate da pobreza, da hambre, da discriminação, etc. Outras dimensões do acesso aos serviços são, por exemplo, a negativa das autoridades, dos provedores de serviços, de prover de serviços assentamentos informais, ou muitas vezes chamados de assentamentos ilegais. Ilegais não é término muito correto, porque são assentamentos que, por alguma razão, não tiveram o processo de legalização devido. Já visitado 2 situações desse tipo, uma em la Ciudad de México e outra em Tuxtla Gutiérrez, e a situação é muito preocupante. O nível de acesso aos serviços dessas populações é muitíssimo precário, muito precário.
em vários aspectos. Há um problema preocupante também de acesso à água e saneamento nas escolas, apesar de haver 2 programas, um mais orientados para a implementação de bebedeiros e outro para infraestruturas em geral, que inclui banhos, as escolas seguem tendo proporcionalmente um acesso muito baixo aos saneamentos. Estes programas han tenido uma evolução um pouco lenta, uma implementação lenta, e muitos estados mais pobres aún não estão incluídos em los programas. Visitei algumas escolas muito precárias em que los maestros e los dirigentes, los diretores não conhecem os programas e a escola está lejos de ser incluída em estes programas. Há uma parte dessa declaração que trata de la calidad del agua potable, que é um tema preocupante porque há um controle insuficiente sobre a qualidade del agua potable. La gente queja de não conhecer detalhes sobre a água que consume e não há uma norma, uma recomendação nacional para que essa informação efetivamente llegue a la gente. Há mecanismos possíveis para serem implementados, por exemplo, provendo informações sistemáticas, regulares a los usuários em uma linguagem acessível a los usuários. Este é um direito de los usuários, o acesso à informação, e de uma informação tão clave para a sua saúde que deveria haver um procedimento mais sistemático em México. Preocupa muito também a contaminação e a poluição das fuentes de água. Isso, eu he visitado uma comunidade rural em Papantla, em Veracruz, e há uma preocupante contaminação visível, contaminação dos cursos de água superficiais com hidrocarburos, com petróleo. Então, exploração de hidrocarburo, incluindo fracking, minerias, aproveitamentos hidrelétricos, projetos industriais em geral, estão muitas vezes comprometendo de forma muito séria o acesso a uma água de qualidade em México. Outro tema, cambiando de tema, que me pareceu muito preocupante também é o tema da asequibilidade a los serviços, que é uma tendência muito mesclada em México. Há lugares em que a água é fornecida gratuitamente. Há lugares em que as tarifas são muito baixas, pero há lugares em que as tarifas são muito altas e a gente tem, sobretudo os mais pobres, suas rendas muito comprometidas pagando a água. Pero o mais contraditório é que os que sofrem mais com problemas de asequibilidade são os que não têm acesso aos serviços, não estão conectados aos sistemas públicos. Eu he presenciado e he escuchado muitos testemunhos de gente que depende de águas embotelhadas, de garrafones, de pipas. Eu he visitado uma comunidade em Xochimilco, São José Obrero, em que as mulheres teriam que pagar dueños de burros para subir das colinas para levar água de um manancial não muito seguro hasta eles. Estes custos são muito mais altos e afetam muito mais fortemente a gente mais pobre do que os custos do que certamente os que vivem na cidade de México pagam. Isso é um círculo muito perverso que há que ser abordado de maneira muito responsável, em minha perspectiva. Discriminação é um tema muito clave para os direitos humanos e é muito visível em México como as comunidades indígenas têm um acesso muito mais baixo do que as comunidades não indígenas. Os números falam de 70% de acesso à água para os indígenas e 94, 95% em média nacional. E eu he visitado várias comunidades indígenas.
2 días atrás eu estava em Chiapas, em uma comunidade em São Cristóbal, e com um acesso muitíssimo precário. Apesar de ter havido uma construção, uma obra do governo para atendê-las por água dilúvia, este reservatório estava completamente vazio e a gente, as mulheres e as niñas, buscando água em uma laguna completamente contaminada, novamente utilizando os burros para levar a suas casas. Eu vou fazer um breve parênteses aqui. Eu he percebido muitas e muitas obras públicas de água e saneamento, e muitas vezes bem hechas e completamente não funcionando. Isso que passou nessa comunidade indígena é um exemplo, pero há muitos outros. Eu he visto pelo menos 3 plantas de tratamento de águas residuais que não recebiam águas residuais. As autoridades estatais em Chiapas me han informado que há 194 plantas de tratamento de águas residuais no estado e solamente 12 funcionam. Isto é 7%, talvez. Isso é inaceitável, porque são fundos públicos aplicados em los serviços e a gente não usufrui destes serviços. Então, isso ha passado também em comunidades indígenas. Um tema muito clave para os direitos humanos em geral é o tema da participação e também o tema da informação. No setor de água e saneamento em México, há muito o que avançar nesses aspectos. Há muitas decisões que são tomadas e que não há consulta às comunidades, as concepções de engenharia, por exemplo, em comunidades indígenas, muitas vezes não são compatíveis com suas costumbres, suas tradições culturais. Isso ha levado a não utilização dos serviços e também a transparência nas informações. Muita gente ha comentado que algumas agências governamentais alegam que as informações sobre água são reservadas porque a água seria um tema de segurança nacional, o que não é aceitável definitivamente perante o marco dos direitos humanos. Bom, eu he recebido um conjunto muito significativo de documentos, de denúncias, de programas. Eu estou medindo em altura de papeles, eu tenho algo como 1,5 metro de documentos, uns 50 quilos talvez, para ler, e eu vou buscar consultar, revisar com a maior atenção possível estes documentos. Estes documentos, essas informações complementarão estes hallazgos preliminares que eu estou antecipando hoje e vão formar parte de meu informe final em setembro. Bom, muitas graças. Eu gostaria de deixar registrado que esta visita se deu por invitação do governo de México e que o governo de México foi muito aberto, muito transparente, hasta caloroso, cálido em receber-me, e também, obviamente, as outras autoridades, a sociedade civil, e, sobretudo, me emociona pensar em los indígenas que me invitaram a sua casa para ver sua água, para que eu mirasse como seu banho está ou não está, e com muita abertura e muito interesse. Muitas graças. Muchas gracias, doctor Medlen. Entonces, como decíamos, abrimos para preguntas. Le vamos a pasar el micrófono. ¿Puedo tener una silla? Sí. Una silla también puede ayudar. Muchas gracias. Derecho humano a sentar. Hola, ¿qué tal? Y le pido entonces que se identifiquen al hacer la pregunta. La señora. Es que ya tenía que... Perdón. No había visto que ya le había... Perdón. Okay. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Antonio Martínez, de Cuadratil. Preguntarle, en el caso de la Ciudad de México, usted, si nos puede dar más información
sobre todo porque hemos visto que ya se está convirtiendo en un problema donde la gente que no recibe agua cierra calles, y además se están construyendo muchos edificios y entonces eso se está convirtiendo también en un problema para algunas zonas. Y está otro tema también que es el de Iztapalapa, ¿no? Donde además de que reciben poca agua o les llega por tandeo o pipas, cuando les llega agua, pues les llega de mala calidad. Entonces, si nos pudiera decir qué otros datos tienes sobre la Ciudad de México, por favor. Gracias. La siguiente. Tres. Gracias. Berta Becerra de El Sol de México. ¿Sería tan amable de indicarnos en este recorrido en Veracruz, en Chiapas, cuáles fueron, o sea, usted lo hizo a nivel muy general, pero si nos dijera usted en dónde sintió que está más difícil, donde la problemática es muy fuerte? Gracias. Bueno, buenas tardes, señor relator, Joel Enríquez, periodista independiente. Relaciona la corrupción con la falta de saneamiento y acceso al agua, es decir, toda esa corrupción que existe en México es la causante de que toda esa infraestructura que daría el acceso a la misma a zonas tan restringidas como usted lo acaba de decir en Chiapas, tiene en mente que la corrupción también es el factor. Y bueno, si estas recomendaciones se las puede hacer llegar al gobierno mexicano, ¿no? Porque bueno, disposición hay, usted mismo dice que lo han recibido muy bien, pero en el hacer, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Muchas gracias. Bom, eu vou começar de la última para a primeira. Bom, não há tido uma mirada hasta o tema da corrupção. Este não funcionamento das plantas de tratamento de água em Chiapas tem outras, bom, pode evidentemente ter explicações relacionadas à corrupção, mas não tenho dados sobre isso, mas o testemunho das autoridades públicas são falta de recursos para pagar energia elétrica, falta de recursos para mantenimento, falta de gente especializada para operar. Eu he visitado não em Chiapas, pero em Filomeno Mata, em Veracruz, em Papantla. Não, Filomeno Mata, não é Papantla, é outro município. Uma planta de tratamento de água muito nova, que deve ter 6 meses, que foi inaugurada, as águas residuais. As águas não chegam, porque o sistema de alcantarillado está colapsado, absolutamente rompido, colapsado. Então, eu creio que isto explica parte da infraestrutura implementada e não funcionando. Minha impressão é que muitas vezes são obras top-down, verticais, que são decididas por o governo federal e estatal. Não há uma clara visão da capacidade municipal para operá-las e elas acabam não se conseguindo operar. Isso eu creio que é paradoja no sistema institucional do país, né? Os municípios são muito frágeis, recebem obras sem que haja uma participação, sem que se tome em conta sua capacidade operacional, administrativa, e as obras não cumprem seus papéis. Bom, em Veracruz e Chiapas, eu visitei situações específicas. Em Veracruz fui a Filomeno Mata, que é uma população majoritariamente indígena, e que a situação de água é dramática. A gente recebe água 3 horas por mês e buscam água em mananciales com muito pouco caudal, tem que esperar muito tempo para alienar os tambos e as mulheres novamente fazendo isso, muito precário, com implicação. Não, esse é em Veracruz, em Filomeno Mata. E também há a falta de funcionamento da planta de tratamento de águas residuais. Fui também ao ejido Emiliano Zapata, esse é em Papantla, em que há uma visível poluição das fontes de água por petróleo, por aproveitamentos de hidrocarburo. Há também projetos de fracking na região. A população está muito preocupada com possíveis contaminações das águas subterrâneas por
a operação de fracking, não há informação segura sobre isso. E em Chiapas, eu falei com as autoridades estatais, falei com o operador público de Tuxtla Gutiérrez, fui a uma área periférica em Tuxtla Gutiérrez com uma situação muito preocupante, Recanto del Bosque, creio, e em São Cristóbal, falei com a sociedade civil e visitei uma comunidade indígena sem nenhum acesso à água, sem banhos, muito preocupante a situação. Em la Ciudad de México, sim, esta foi uma entrevista que eu busquei priorizar com a direção de SACMEX e me pareceu também que há muitos problemas. Eles reportam problemas, as populações também reportam outros tipos de problemas. Há problema de sustentabilidade financeira dos serviços, há que haver aporte mensual por parte do governo do estado hacia SACMEX, o que torna muito frágil, instável a situação. O modelo institucional na Ciudad de México é muito raro se encontrar em cidades de porte de México, porque é uma provedora de serviço que não é descentralizada, é centralizada em el ayuntamiento, no estado, e o que não dá autonomia financeira para a entidade. Esse é problemático. E, como já ha mencionado, a irregularidade de abastecimento é preocupante, a qualidade da água, não há informações seguras, me parece que o controle não é como deveria ter, a sistemática e os parâmetros a serem controlados, entre outros problemas. As populações de Iztapalapa levantaram problema de que há exploração de água subterrânea, pero a água é dirigida a empreendimentos de luxo, hotéis, outros empreendimentos comerciais importantes, áreas residenciais de alta renda, e a população se queda sem água com muita irregularidade. Ok. Tenemos algunas preguntas también que nos llegaron de los que nos siguen por internet. Primera pregunta, ¿por qué si el agua es un derecho humano se cobra o se puede cobrar? Que me parece una buena pregunta. ¿Hay alguna pregunta sobre casos específicos, o sea, que usted visitó, los casos de la presa del El Zaputillo y del río Santiago? Y finalmente una pregunta sobre cuáles fueron los encuentros con la sociedad civil. ¿Cuál foram? Sí. Bom, a primeira pergunta é muito interessante e é uma oportunidade, incluso, de aclarar. Os direitos humanos à água não significam definitivamente, necessariamente, água gratuita. Isso é importante, porque não se está vendendo a água, está se vendendo o serviço, e o serviço tem custo para o público, para os fundos públicos. O que é muito importante assegurar é a asequibilidade. Não se deve, é uma violação aos direitos humanos cobrar por el água em uma proporção que impacta de maneira muito substancial a renda, a disponibilidade financeira das pessoas mais pobres. Por exemplo, quando se paga por el água valor muito alto e este pago compromete o goce de outros direitos humanos, como o direito à saúde, o direito à educação, à alimentação, à vivienda, isso é muito excessivo e deve ser condenado perante o marco normativo de los direitos humanos. Então, pagar por el água não é uma violação em situações como essa, e o grande desafio de prover de água uma população é como balancear adequadamente a sustentabilidade econômica com a asequibilidade. Isso é possível, há muitos exemplos interessantes no mundo de modelos tarifários que, por um lado, protegem as populações mais pobres e, por outro, garantam uma arrecadação suficiente para que o sistema siga prestando seus serviços. Quando não há sustentabilidade econômica, os sistemas colapsam de maneira muito rápida e quem paga por esse colapso são os pobres, invariavelmente são os pobres.
Bom, eu não há visitado Zapotilho e tampouco Rio Santiago. Eu há recebido muitas submissões relacionadas a esses dois casos. Eu pretendo estudá-las com mais atenção e tomar uma decisão sobre a melhor maneira de abordá-los no informe final. Sobre... Deixa eu escrever algo aqui. Sim, houve muitíssimos encontros com a sociedade civil. A sociedade civil mais relacionada à água e saneamento em México é muitíssimo organizada, muito competente, muito eficiente e trataram essa visita de maneira muito prioritária e muito responsável. Eu tive como 5, se não me estou enganado, encontros com a sociedade civil aqui na Ciudad de México, com diferentes representantes, e em San Cristóbal também, e em todos os lugares em que visitava havia um momento para falar com a gente, com os representantes, etc. Então, me proveram de muitas informações, foram muito abertos, muito colaborativos, e eu tenho muitos documentos agora para digerir, que há recebido deles, que certamente serão muito úteis para o informe final. Buenos días, Mateo Toledo de la revista Proceso. Usted mencionó el abastecimiento de agua por pipas y botellas de agua. Se supone que entre los derechos al agua está el derecho de tener agua potable disponible de manera pública o por operadores privados. En la Ciudad de México esto no es el caso de todos lados. No sé si las autoridades o si usted ha tenido compromisos o recibido algo que le llevara a pensar que algún día en la Ciudad de México se podrá beber, no sé, el agua del grifo o tener sistemas de saneamientos correctos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jessica Murillo de Mega Noticias TVC. Preguntarle si tuvo oportunidad o tiene conocimiento de cómo quedó la legislación en nuestro país en Cámara de Diputados, que quedó parada en comisiones, ya que hay quienes acusan que hay un intento de privatización. Usted comentaba hace un momento que tener agua no significa que sea un acceso gratuito. Comentar si se confía en el gobierno y en las concesiones que se otorgan en México para que este servicio sea otorgado. Tenemos el caso de Baja California, en el que la concesión fue otorgada por el tiempo necesario para que se recupere la inversión. Saber si cree que en México hay riesgos de este tipo en la legislación, por un lado de privatizarla y por otro lado de que hay un tema de corrupción para que el servicio llegue a todos los mexicanos. Gracias. ¿Qué tal? Sí, Alberto Valiente, Milenio Diario. Quisiera saber, bueno, menciona varias problemáticas. ¿Cuál cree que será la primera que deben atacar las autoridades en este recorrido que hizo por el país? Bueno, contestamos. Las preguntas están quedando más difíciles ahora. Las próximas. A ver. Bien. Sí, yo he tenido una muy buena reunión con los directores de la SACMEX en México. Y yo pude perceber dos tendencias. Una tendencia un poco pesimista en cuanto a la situación. Incluso se reconoce que ese modelo de administración centralizada es un modelo inadecuado, que hay mucho que invertir, que las tarifas son insuficientes, la recaudación es insuficiente, pero por otro lado también hay demostraciones de programas importantes, de voluntad de mejorar, etcétera, etcétera. No me pareció haber yo creo que sería muy fundamental haber un plan de corto, medio y largo plazo para resolver los problemas más críticos en la ciudad. Y no me pareció que hay un plan estructurado en esa dirección. Esa es una impresión. No he preguntado a ellos sobre eso,
pero me pareceu que há uma sensação um pouco ambígua entre um certo pessimismo da situação atual, pero também um otimismo. Me pareceu uma equipe comprometida, engenheiros que estão muito interessados em fazer o melhor na cidade. Sobre a legislação, sim, a informação que me ha chegado enquanto a privatização é que sigue não muito ampla, muito general em México. Há 4 casos mais mencionados, que são Cancún, Aguascalientes, Puebla e Saltillo, exatamente. Eu creio que a grande dificuldade com esses processos de privatização é essa privatização passar em contexto institucional não regulado. Isso é muito grave. Água e saneamento são considerados monopólios naturais pela teoria econômica, que é muito diferente de outros serviços em que há competência. Então, quando há monopólios naturais não regulados, a população, as autoridades públicas quedam muito frágeis em sua relação com o provedor privado. Isso me parece que seria fundamental. A regulação, eu creio que é algo muito clave no país, tanto para regular estes possíveis processos de privatização, quanto os provedores públicos, que tampouco não fazem trabalho de altíssima qualidade em muitos casos, né? A legislação pode abrir mais ventanas ou menos ventanas para a privatização. Essa é uma dinâmica que deve ser muito uma decisão da sociedade mexicana. Os direitos humanos rigorosamente não determinam que necessariamente os serviços devam ser públicos, não determinam. Pero como relator eu devo chamar a atenção para esses processos de ausência de regulação. Isso me parece muito preocupante. Isso está em sangue da iniciativa privada, maximizar suas ganâncias. Então, se não há controle, o que passará? As tarifas vão aumentar, não haverá expansão dos serviços à gente mais pobre, vai haver uma minimização dos equipos, dos técnicos. Isso pode ser riesgoso para os usuários, sua saúde, sua asequibilidade, etc. Sobre o que seria primeiro a atacar em México, não é fácil ser normativo, prescritivo dessa maneira. Eu diria que há simultaneamente conjunto de medidas necessárias. Eu creio que sim, é muito importante haver a regulamentação da Constituição, uma lei dará mais claridade sobre o que fazer, como regular, qual é o papel de cada ente federativo, e também dará mais possibilidade à gente de recorrer à justiça para reclamar violações a seus direitos. Essa é uma dimensão. A outra dimensão, que não é dependente da primeira, seria uma reforma institucional, que com roles mais claros para os agentes institucionais, com participação, etc., etc. O outro é o fortalecimento da provisão dos serviços. Isso me parece fundamental. Fortalecimento institucional, técnico, pressupostário, de tal maneira que país com o nível de desenvolvimento humano que México tem um nível de desenvolvimento humano, segundo a escala dos IDH, bastante elevado, né? Países com esse nível de desenvolvimento humano não deveriam ter em sua capital estes tandeos, estas poucas horas por dia para os mais pobres de acesso à água. Isso é urgente que se resolva, ¿eh? En mi opinión. Muchas gracias. Buenas tardes, Astrid Rivera del Universal. Preguntarles sobre este problema de contaminación que mencionaba hace un momento, ¿dónde podría concentrarse? ¿Cuáles serían las zonas más vulnerables que podría tener la población mayores problemas de contaminación? Y si se podría cuantificar el riesgo de que esta agua esté contaminada, y cuál sería la recomendación que le daría a las autoridades en esta materia. Gracias. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Rodríguez de Capital Media. Sí, gracias. Buenas tardes. Son algunas cuantas preguntas. ¿Cuáles serían los ejemplos de éxito internacional en cuanto a la privatización del agua? Es decir, ¿qué ejemplos podría seguir México en este sentido en caso de ir hacia ese lado? ¿Y cuál sería como el ranking, es decir, en qué nivel se encuentra México en comparación con otros países en cuanto a los derechos humanos, el acceso al agua? Y unas últimas dos, ¿qué pasará con el caso de los yaquis de Sonora, en el desierto de Sonora? Y la última, ¿hay un punto de inflexión? Es decir, ¿hay algún punto del no retorno en donde basándonos en los estudios que ha hecho la ONU al respecto del agua y el acceso en México, ¿hay algún punto crítico del cual en un tiempo no podamos retroceder o las condiciones sean muy difíciles ya para solucionarse? Gracias. Buenas tardes. Rosario Taracena, de Rinde Cuentas. Le quiero preguntar sobre los casos, que creo que escucho uno de ellos, de contaminación del río Sonora, en el que la empresa Grupo México contaminó el río y los habitantes siguen preocupados por la contaminación del agua. No hay una certeza de la calidad del agua que están consumiendo, así como también el caso de los habitantes de Puebla que tienen la minera canadiense Almaden Minerals. ¿No se escucha? No, okay. no entendí bien. Hay una empresa canadiense, Almaden Minerals, también que está haciendo menos asequible también el agua y atentando también contra este derecho. Entonces, creo que también es otro de los casos que usted pudo escuchar. Bien, yo debo aclarar inicialmente que sí, hay muchos casos reportados de contaminación en México. Hay casos muy famosos. El caso de Río Sonora es muy famoso, el caso de Río Santiago, el problema de los yaquis en Sonora, en Puebla. Yo he escuchado ese caso, pero la aclaración es que mi mirada no es mucho para contaminación ambiental. Hay un otro relator especial sobre ambiente, como hay un relator sobre sustancias tóxicas. Então, a contaminação para mi mandato é muito importante quando ela tem um efeito muito direto no acesso à água das populações. Então, não me concentrei nessa missão, em los casos de contaminação, mas eu entendo que há uma tradição, uma cultura na sociedade mexicana de sempre que se habla de direitos humanos à água, pensar e abordar estas situações de contaminação, e há razão para isso. Essas situações de contaminação podem ter um efeito em acesso de água com qualidade. Então, não teria muito boas respostas para Sonora, Puebla e outros casos. Sobre privatização, é sempre muito polêmico. A privatização, como mencionar buenos casos de privatização. Há casos bem-sucedidos de privatização, há casos muito bem-sucedidos de serviços públicos. Eu diria que os casos mais bem-sucedidos de privatização estão em países que lograram universalizar o acesso antes da privatização. Porque há estudos que mostram que o argumento de privatizar para captar recursos do setor privado não necessariamente é um argumento válido, porque as empresas privadas, na maioria das vezes, utilizam financiamentos públicos e, sobretudo, recursos provenientes das tarifas pagas por los usuários. Então, não é recurso novo das empresas. As empresas, sempre que implementam algum sistema, querem ter uma recuperação integral de seus custos. Então, isso não necessariamente confiar em que a privatização vai promover uma ampliação muito grande do acesso, não necessariamente é verdadeiro. Hoje, há duas tendências um pouco contraditórias no mundo. Uma tendência é um processo de remunicipalização
de muitos sistemas que foram privatizados. Isso está passando, incluso em países desenvolvidos, em França, em Estados Unidos, está passando um processo de municipalização, pero também em países em desenvolvimento, Argentina, Bolívia, passou nas últimas décadas. E há outras tendências de ampliação da privatização. Então, não há uma claridade sobre que caminho caminhar. As estatísticas nos dizem que cerca de 10% da população mundial consome água de prestadores privados, de provedores privados. Não é um valor elevado. Há países que isso é muito mais forte, Inglaterra, Chile, e há países que é completamente público. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem uma tradição muito forte de participação privada, cerca de 15% da população recebe água do setor privado. Então, a tendência é um pouco ambígua, um pouco mesclada. Não há um ranking sobre cumprimento dos direitos humanos à água e ao saneamento. Eu diria que México tem desafios muito grandes, muito importantes. E minha conclusão muito general é que eu esperaria uma situação melhor do que a que vi se considero o desenvolvimento humano, os índices de desenvolvimento humano que México tem, exibe, como já apresentado. E também não creio que haja um ponto de não retorno. Há um conceito muito importante em los direitos humanos que é a realização progressiva, o cumprimento progressivo dos direitos humanos. Então, um Estado comprometido com os direitos humanos não deve permitir retrocessos no acesso à água. Então, se em uma cidade a gente recebia água 20 horas por dia e passa a receber 12, esse é um retrocesso, que pode, inclusive, ser classificado como uma violação dos direitos humanos. Se deteriora a qualidade de água fornecida, é um retrocesso. Então, o que se espera? Não se espera que amanhã México cambie para 100% de cumprimento dos requisitos dos direitos humanos. Isso é irreal, não é razonável pensar. Pero se espera que México progressivamente vá melhorando, e quanto maior essa velocidade, melhor, considerando a precariedade de muitas situações. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Gabri, muchísimas gracias al doctor Heller para sus colocaciones. Le vamos a distribuir ahora, acá tiene Gaby las conclusiones preliminares, y nosotros los vamos a mantener informados futuramente cuando los documentos oficiales después serán disponibles en el sitio de la Alta Comisión de Derechos Humanos. Entonces, muchas gracias. Yo que agradezco por recibirnos aquí. Gracias a todos. Y hay también un café disponible para quien quiera allá en la terraza. El derecho humano al café.